Olá, hoje nós vamos para o Salmo 71. Isso é o capítulo 71 do livro dos Salmos, e Salmo 71 na numeração grega, Salmo 72 na numeração hebraica. Deixa eu te explicar uma coisa. Esse Salmo 71, ele encerra e fecha a segunda parte do livro dos Salmos. Eu te expliquei, quando a gente começou a estudar o livro dos Salmos, que o livro dos Salmos é dividido em 5 partes. Nós terminamos agora a segunda parte do livro dos Salmos. Depois eu vou passar para você de novo quais são as partes. Outra coisa é que este salmo é um salmo da família dos salmos, considerado o salmo régio. Salmo régio é um salmo que trata dos reis temporais, dos reis da terra. E esse salmo é chamado, e ele tem um nome interessante, porque esse salmo ele é um salmo que ele expressa os desejos de paz para o Messias. Quem é o Messias? O Messias é ungido, mas aqui no caso, então, é ungido. Quem era ungido? O rei que era ungido, né? Então é um salmo que expressa desejos de paz ao rei. Por isso é um salmo régio, porque são desejos de paz, que são expressos para o rei da terra. Mas, preste atenção, embora seja um salmo que menciona e que se volta para o rei da terra, para aquele que foi ungido como rei, já é um salmo que mostra já uma certa característica messiânica, querendo identificar o rei da terra com o futuro Messias que haveria de vir ao mundo, que também será considerado como o rei do universo, ok? Mas esse é um salmo que trata diretamente de desejos de paz para o rei, para o ungido, tá certo? Vocês vão entender. Portanto, é um salmo régio. Salmo régio que tem ligação com os reis temporais, reis da terra. Volto a dizer, mas ao mesmo tempo é uma pré-figura do Messias, do ungido, do que se tornaria rei do universo. Ok? Quero que você dê um like nesse vídeo aqui, ó. Isso, tem aqui embaixo aquele joinha assim, ó. Dá um like aí, isso. E me ajude a divulgar esse vídeo, divulgar esse vídeo para as pessoas, chama mais pessoas para fazer com a gente este curso bíblico, essa leitura bíblica, seus parentes, sua comunidade, seus amigos, tá bom? Tá certo? Outra coisa que eu queria dizer é obrigado pelos comentários que vocês deixam nos vídeos. Eu leio todos eles, rezo por todos vocês, embora eu não comente os comentários, porque às vezes eu sempre comentava, só que começou a tomar muito tempo do vídeo, então algumas pessoas sugeriram que eu não fizesse isso, então eu não fico comentando os comentários aqui, mas você tem que saber que eu leio todos eles, tá bom? Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, vamos ler agora o Salmo 71, Salmo 71. Atenção, ele começa de Salomão, mas eu vou te explicar depois também. Vamos lá? Salmo 71, de Salomão. Ó Deus, confiai ao rei os vossos juízos, entregai a justiça nas mãos do Filho real, para que ele governe com justiça o vosso povo e reine sobre os vossos humildes servos com equidade. Produzirão as montanhas frutos de paz ao vosso povo, e as colinas frutos de justiça. Ele protegerá os humildes do povo, salvará os filhos dos pobres e abaterá o opressor. Ele viverá tão longamente como dura o sol, tanto quanto ilumina a lua através das gerações. Descerá como a chuva sobre a relva, como os aguaceiros que embebem a terra. Florescerá em seus dias a justiça e a abundância da paz até que cesse a lua de brilhar. Ele dominará de um ao outro mar, desde o grande rio
até os confins da terra. Diante dele se prosternarão seus inimigos e seus adversários lamberão o pó. Os reis de Tarsis e das ilhas lhe trarão presentes, os reis da Arábia e de Sabá lhe oferecerão seus dons. Todos os reis hão de adorá-lo, hão de servi-lo todas as nações, porque ele livrará o infeliz que o invoca e o miserável que não tem amparo. Ele se apiedará do pobre e do indigente e salvará a vida dos necessitados. Ele o livrará da injustiça e da opressão, e preciosa será a sua vida ante seus olhos. Assim ele viverá e o ouro da Arábia lhe será ofertado. Por ele hão de rezar sempre e o bendirão perpetuamente. Haverá na terra fartura de trigo, suas espigas ondularão no cume das colinas, como as ramagens do Líbano, e o povo das cidades florescerá como as ervas dos campos. Seu nome será eternamente bendito e durará tanto quanto a luz do sol. Nele serão abençoadas todas as tribos da terra. Bem-aventurado proclamarão todas as nações. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que só Ele faz maravilhas. Bendito seja eternamente seu nome glorioso, e que toda a terra se encha da sua glória. Amém, amém. Aqui terminam as preces de Davi, filho de Jessé. Muito bem, vamos lá. Você viu que este salmo é um grande elogio a um rei. Qual rei? A um rei terreno da terra. Mas eu volto a lembrar para você, ao mesmo tempo que é um elogio ao rei da terra, é um elogio que já também se apresenta como uma pré-figura do Messias que há de vir. Durará tanto tempo quanto o sol, ele faz justiça, ele faz acontecer a misericórdia, tudo isso. Tudo isso como uma grande ode, um grande poema, um grande elogio ao rei da terra. Muito bem, que rei que está sendo elogiado aqui, gente? Que rei que está sendo elogiado? Vamos começar por aí. Versículo 1 diz assim: de Salomão. Ou nós poderíamos entender esse de Salomão, não que o salmo fosse de Salomão, que o rei Salomão fizesse esse salmo, este poema. Não, mas nós entendemos para Salomão, acerca de Salomão, sobre Salomão. O de Salomão, você sabe que o de Salomão não está aqui significando origem do salmo, mas para quem o salmo foi feito. Esse salmo, então, foi composto para Salomão. Para Salomão. Tanto é que você tem que ver aqui, ó, versículo 20. Versículo 20, como termina? Aqui, com este salmo, terminam as preces de Davi, filho de Jessé. Então, até o Salmo 71, nós tínhamos salmos atribuídos a Davi, compostos por Davi. Muito bem, este seria o último salmo atribuído a Davi. Logo, se ele foi o último salmo atribuído a Davi, esse salmo não fala, esse salmo provavelmente é composto ou atribuído a Davi, então é um salmo feito para Salomão. Então, todos esses elogios, todos esses louvores que acontecem nesse salmo, eles foram feitos para Salomão, que realmente foi um rei magnífico, um grande rei. Fez estender as fronteiras de Israel, começou uma certa industrialização, assim, que não poderia dizer indústria, né, que a Revolução Industrial só aconteceu no século 18, 19, né? Mas Salomão é que faz com que aumente as navegações, né? As famosas naus de Tarsis, que faziam grandes navegações, indo, quem sabe, até na Índia e na Espanha. Isso foi no tempo de Salomão. Salomão, ele desenvolveu a siderurgia em Israel, né?
as famosas minas do rei Salomão, com mineralogia, siderurgia. Então, nós vemos um grande rei mesmo. Então, e um rei que deixou Israel muito próspero e muito forte. Portanto, é sim um grande salmo feito para o rei Salomão, contando a glória do rei Salomão e mais do que isso, expressando desejos de paz para o rei Salomão. Mas volto a que você me entenda aqui. Ao mesmo tempo que o salmo aponta para o Salomão, o salmo aponta para o Messias que há de vir. Tá bom? Veja isso então, fica muito claro no versículo 6. Olha aqui. Descerá como a chuva sobre a relva, como os aguaceiros que embebe a terra. Florescerá em seus dias a justiça, isso é tudo questão de paz messiânica, e a abundância da paz até que cesse a lua de brilhar, ou seja, que nunca acabe, né? Esse salmo confere ao rei, preste atenção, esse salmo confere ao rei atributos divinos, ou seja, aqui o salmo está falando do rei da terra, mas está dando para o rei atributos que pertencem a Deus. Por isso, o salmo trata do rei, sim, ok, o rei da terra, no caso o rei Salomão, mas aponta para o Messias. Isso, o grande rei do universo, aquele que deveria vir, aquele que deveria reinar para sempre. Quem é? Jesus. Jesus. Christos, que significa Messias ungido. Gente, eu insisto com você, a Bíblia ela é cristocêntrica. Ou seja, toda a Bíblia, ela se refere a Jesus. Desde Gênesis até Apocalipse, tudo que está escrito na Bíblia refere-se a Jesus. Lá em Gênesis, quando o pecado entrou para o mundo, através de um homem, Adão, né, nós começamos a viver com o nosso olhar voltado para o novo Adão, aquele homem, né, Deus e homem, que deveria nos restituir a inocência original, ou seja, nos restituir a graça, ok? E assim a Bíblia vem passando pelos patriarcas, pelos profetas, pelos juízes, pelos reis, todos tendo uma menção e todos voltados para Jesus, que é o centro da palavra de Deus, é o centro de tudo isso. Para ele todas as coisas foram feitas, sem ele nada foi feito. Tá bom? Tá certo? Muito bem, aí nós entendemos claramente. Vamos lá, versículo 8, só para a gente entender. Ele dominará de um a outro mar, desde o grande rio até os confins da terra. Ou seja, aqui está dizendo, mais uma vez, atribuindo ao rei, ou no caso ao rei Salomão, esse grande poder que seria dado somente a Deus, mas já mostra que o grande rei do universo, ele terá esse poder. Só para que a gente entenda, de um mar a outro, que mar a outro? Mar Vermelho até o Mar Mediterrâneo. De um grande rio até os confins da terra. Que grande rio é esse? Rio Eufrates. Então, no pensamento e no conhecimento de então, esse rei dominaria o mundo todo, porque o mundo conhecido para eles pegava do Mar Vermelho até o Mar Mediterrâneo. E pegava lá do Eufrates até o fim da terra. Né? Então isso era o mundo. Esse versículo 8 fala que o rei, que o Messias, há de dominar o mundo todo. Volto a dizer, está dizendo isso do rei Salomão? Ok, mas já está apontando para o rei do universo, Jesus, que vai dominar tudo isso. Vamos lá, versículo 10, vem comigo aqui no versículo 10, já falei para você. 10. Os reis de Tarsis e as ilhas lhe trarão presentes. Os reis da Arábia e de Sabá lhe oferecerão seus dons. Aqui são fatos que aconteceram com Salomão. Tarsis, geralmente Tarsis, os estudiosos dizem que Tarsis seria
uma referência à Espanha, porque no tempo de Salomão a gente teve navegações bem estruturadas que faziam grandes viagens indo à Espanha, indo à Índia. Então, tanto é que quando a gente fala as naus de Tarsis, são navios que poderiam ir até Tarsis. Então a gente vê que Salomão estendeu aí o seu comércio, a sua navegação até a Espanha e até a Índia também. Ilhas, quando fala de ilhas, as ilhas são países além do Mediterrâneo. Então, qual era o mar que o pessoal conhecia ali? O Mediterrâneo, mas quando o Salmo fala assim, os reis de Tarsis das ilhas lhe trarão presente, ilhas seriam países além do Mediterrâneo. E depois a gente vê reis da Arábia, de Sabá, né? Tudo isso realmente teve um comércio com Salomão e teve uma boa relação com Sabá, teve uma ótima relação com Salomão. Né? A Arábia, né? Ali, aquela península arábica, teve um ótimo relacionamento com Salomão, né? Mas ao mesmo tempo apontando também para esse domínio do Messias. Muito bem, o Salmo termina com uma doxologia, né? Terminando, né? Uma doxologia terminando ali este segunda parte do livro dos Salmos. Olha que interessante, o Salmo termina assim: bendito seja eternamente seu nome glorioso, e que toda a terra se encha de sua glória. Amém, amém. Muito bem, olha aqui, como o Salmo está tratando o rei com atributos divinos, o Salmo fala, bendito seja eternamente seu nome glorioso, do rei, e que toda a terra se encha de sua glória. Amém, amém. Mas, ao mesmo tempo que fala isso para o rei da terra, está dizendo para o rei, verdadeiramente o rei do universo, que será Jesus, o grande rei, o grande Messias. Olha aqui, gente, versículo 20. Aqui terminam as preces de Davi, filho de Jessé. Tá vendo? Muito bem, preste atenção. Neste momento, os salmos atribuídos a Davi, eles chegam ao seu fim. E aí nós encerramos a segunda parte do livro dos Salmos. Vamos retomar quais são as partes do livro dos Salmos? Então veja aí, veja só. O livro dos Salmos, gente, ele é dividido em 5 partes. Vamos lá, a primeira parte vai do capítulo 1 ao capítulo 40. A segunda parte vai do capítulo 41 ao capítulo 71, esse que nós terminamos hoje. A terceira parte vai do capítulo 72 ao capítulo 88. A quarta parte do livro dos Salmos vai do capítulo 89 a 105. A quinta parte do livro dos Salmos vai do capítulo 106 ao capítulo 150. Agora eu quero que você desligue o computador, que você desligue o seu celular, pegue o Salmo, reze esse Salmo, lembrando e fazendo com que todas as suas palavras sejam dirigidas a Jesus, a partir desse Salmo. E a palavra que vai iluminar seu dia, a palavra que vai trazer força ao seu coração hoje, é o versículo 14. Ele o livrará da injustiça e da opressão, e preciosa será a sua vida ante seus olhos. Ele o livrará da injustiça e da opressão, e preciosa será a sua vida ante seus olhos. Et crucium Domini, fugit partes adversa, vite teleo detribuiuda, radigis Davidi. Aleluia.